duas coisas importantes que eu tenho para falar para você. Primeiro, nesse segundo ciclo do nosso cronograma de estudos, o que eu fiz? Eu peguei aquilo que você tinha mais dificuldade, acrescentei, não sei se deu para perceber, que eu acrescentei algumas matérias ali a mais dentro do seu cronograma, né? Assim, mais tempo para você estudar, mas algumas disciplinas e assuntos, né, dentro dessas disciplinas, eu sintetizei. Seria aqueles assuntos que são mais recorrentes, mais cobrados na Polícia Federal. Então, o negócio é o seguinte, o primeiro ciclo foi para analisar, ver como que o modo de estudar, uma metodologia adequada, uma estratégia de estudos, quais materiais você iria utilizar para cada uma das matérias, tá? Porque tem matérias que é óleo e água, né? Então, por exemplo, você pegar uma matéria de direito penal e informática, é óleo e água. São estratégias de estudos totalmente diferentes. Então, nesse primeiro ciclo que a gente fez, foi um primeiro ciclo de assimilação do conteúdo. E continua sendo ainda, até então, tá? Então, a gente está assimilando os conteúdos, quais são os assuntos que você vai ter mais dificuldade, que você vai encontrar um pouquinho mais de resistência no decorrer do processo, quais materiais você vai utilizar em cada um dos assuntos e disciplinas, isso é muito importante, porque nem sempre a mesma ferramenta que você utiliza para uma matéria você vai utilizar para outra. É que nem você está fazendo uma obra na sua casa, um exemplo. Você tem um prego, né? Você tem que colocar aquele prego na parede. Você vai pegar a enxada para bater? Vai pegar a enxada para bater? Não tem cabimento. Por quê? Você está utilizando a ferramenta errada. Você tem que pegar o martelo, que é a ferramenta certa, e colocar aquele bendito prego na parede. Estudar é a mesma coisa. Então você tem que saber a ferramenta. Um exemplo, se você vai estudar informática, quais são as ferramentas que você vai utilizar? Tem N ferramentas. Tem audiolivro, né? Tem videoaula, tem apostila, tem PDF, tem questões, tem N ferramentas, né? Materiais de estudos para você aprender a matéria de informática. Talvez o mesmo material que você vai utilizar para aprender uma disciplina não vai ser a outra. Então, essa primeira passada, esse primeiro ciclo que a gente fez, é para realmente identificar esses parâmetros. Já nesse segundo cronograma que a gente colocou, né, para você, juntamente com os dois simulados, a gente consegue ter um parâmetro a mais de como a gente consegue criar uma estratégia melhor para você. Você entendeu? Entendi. Eu queria ver, eu queria saber em relação, eu estou vendo ultimamente o pessoal comentando muito sobre em relação às matérias, algumas matérias que não necessitaria estudar tudo, estudaria só o que mais cai, e, tipo, um exemplo, inglês estudaria, tem pessoas que falam tem matéria que não compensa nem estudar, se deixar em branco, em decorrência da média, não compensaria nem estudar. Dependendo da média, por exemplo, da Polícia Federal, em média que está tendo, entendeu? Legal. O que é que você me diz sobre isso? Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para você ser o primeiro colocado no concurso da Polícia Federal, você estudaria tudo ou não? Não dá tempo, já estou com um ano, não consegui fechar um edital. Eu não consegui, não. Mas a gente não está dentro do processo há um ano. A gente não está aqui um ano. Faz poucas semanas que a gente começou o processo, certo? Sim, mas você acha que. Sim. Mas pensa comigo, Leandro. Você acha que o cara que é o primeiro colocado, ou foi o primeiro colocado, no concurso da Polícia Federal, o cara bateu todo o edital, ou ele ficou pensando assim, essa matéria aqui não vai fazer muita diferença, não. Eu tenho que focar simplesmente nessa daqui. Você acha que ele pensou isso? Tô falando primeiro colocado. Não. Não pensou. Não. Sabe por que ele não pensou? Porque o cara que é o primeiro colocado, ele não pensa como os demais pensam. A média pensa. Ele é um cara estrategista. Primeira coisa, ele tem que conhecer a deficiência do seu inimigo. O que isso quer dizer? Você tem que conhecer a deficiência de cada uma das matérias. Como que você vai deixar uma matéria de lado se você não consegue compreender se ela é fácil ou difícil, ou até mediana, ou até mesmo se você assimilaria o conteúdo de forma mais simples ou de forma mais complexa? Como que você vai deixar uma matéria de lado, né, sabendo que se ela é cobrada dentro de uma prova, né, tá dentro de um edital, como que você pode deixar 1, 2, 3 pontos para lá? Um ponto já te bota dentro ou fora do número de vagas. Já imagina 2, 3, 4. Você já parou pra pensar nisso? E se no dia você deixou? Ah, Eduardo, eu escutei em tal lugar.
né? Tem muitos especialistas por aí. Ah, eu já fiz a prova da Polícia Federal 10 vezes. Foi aprovado 2 vezes. Legal, o cara é especialista. Eu posso dizer pra você que eu tenho que deixar essa matéria pra lá. Legal. Chega no dia da sua prova, certo? Chega no dia da sua prova. Você tem aquela disciplina ali. Fez toda a prova, tudo bonitinho, e deixou aquela disciplina que o cara lá atrás, o especialista, falou pra você não estudar. Bacana. Fez a prova, tudo bonitinho. Saiu a classificação. Adivinha? O seu nome está abaixo do número de vagas. E justamente o número de pontuação que aquela matéria daria para você. Qual que seria o seu sentimento? Quero saber o seu. Qual que seria o seu sentimento? Que não fez o dever de casa, né? Você queria, cara, arrancar o cabelo, você queria se matar, você ficaria uma semana deprimido. Então por que a gente vai fazer isso se a gente pode evitar? Concorda comigo? Faz sentido para você? Faz. Mas e em relação a priorizar, por exemplo, eu vou citar um exemplo, estatística. Se estatística eu priorizar só aqueles tópicos, aqueles que mais caem, que é o que mais cai, o que é que tu me diz? Um exemplo. Não é que... Assim, não é... estatisticamente, o que mais cai. Então, não é que você vai priorizar certos assuntos e largar os outros. Não é isso. É a forma de trabalhar. É diferente. Você viu que dentro do nosso cronograma tem as matérias e tem os assuntos. Mesmo que eles sejam os assuntos mais relevantes dentro da prova, os que não estão ali tem que ser trabalhado também. Aqueles ali, né, que são os mais relevantes que a gente considera, a gente tem que trabalhar muito mais prática, questões de prova. E dali tirar muitas estratégias, né, de correção. Que a intenção é errar o menos possível. É a gente pontuar mais e minimizar o nosso erro. Então, esses assuntos que são mais relevantes, trabalhar mais questões de prova. E o menos relevante, deixar de lado, não ver nem nada, deixar para lá? Não. Você tem que continuar trabalhando, só que numa forma mais desacelerada, sem aquela afobação, sem aquela ansiedade. Mas tem que ver também. Sabe por quê? Porque se você abrir a sua prova e constatar que aquele assunto que está sendo cobrado ali você deixou para trás, é aquele estado emocional. Você vai se abalar, você vai se abater. Então vamos estancar o erro. Aqui a gente tenta fechar brechas, tá? Eduardo, eu passei pelo edital 1, 2, 3, 4 vezes. O que eu faço? Aí é só trabalhar questões. Aí é questões, correção, questões, correção. Mas no nosso caso aqui, né, que nem bateu todo o edital ainda, cara, aprender com qualidade e fazer correções, manutenção nos estudos com qualidade também. Sem ansiedade, sem pressa, tá? Porque isso é importante. Às vezes a gente fica associando a vida de um cara que tem o dia todo para estudar, né? Ou tem os melhores materiais, ou um cara novo, um moleque de 17, 18 anos, né? Novinho, a mente dele é totalmente diferente da nossa. Concorda comigo? É diferente da nossa, né? Ele tem menos responsabilidade em relação à família, em relação a trabalho, em relação a uma série de fatores que talvez nós não teríamos. Entendeu? Então a mente dele está mais vazia para encher mais informação. Então, minha indicação para você, Leandro, tá? Minha orientação que eu estou te acompanhando aí. Vamos seguir o cronograma e vendo tudo que for possível. Abriu o edital, Eduardo. O que a gente faz agora? Abrir o edital é uma outra estratégia, é um outro patamar de estudos. Mas até então, vamos continuar seguindo o nosso perfeito projeto. Correto?